Uma das coisas que eu tinha para falar naquele programa que a gente não conseguiu tratar daquela vez foi justamente uma experiência que, na verdade, não foi minha. Ela me veio e talvez ela também tenha aberto uma interrogação na minha cabeça de coisas que precisariam de uma explicação que a gente não tinha, que foi de uma experiência que eu tive trabalhando como médico voluntário em 2014 no Nepal. Nepal? Exato. Tem um Tomb Raider desses novos, eu acho que ela vai pra lá, dos novos. O que você tá rindo? Você não gosta da Lara Croft? Eu gosto da nova Lara Croft, tá? Eu gostava a outra era bonitinha também. Eu odeio a quinta série que me bate quando eu tô gravando o Você é um boboca. Eu odeio. E eu sou boboca também. Aí você câmeras, eu não tenho essa quinta série, não bate em mim, cara. Ah, tá, eu já sei pra onde você foi. Você é boboquinha mesmo, né? Mas olha só, estamos na presença de um médico. Sim. Ele conhece todas as partes do nosso corpo. Do seu? Poucos deles são triangulares, que nem a Lara Croft naquela época. Poucos deles. Aquela anatomia tava completamente biruta. Sim. Mas sim, Nepal, caramba, e aí, como é que... Mas eu não fui por causa da Lara Croft, fui por causa do Tintin. Eu gostava daquele episódio que ele foi pro Nepal. Maneiro, verdade. É verdade. E aí lá eu trabalhei como médico voluntário lá em Katmandu, e uma das atividades que a gente tinha a possibilidade de fazer no final de semana era conviver em uma refeição, no almoço ou no jantar, na casa de uma pessoa da comunidade. Tá. E foi nessa visita que eu visitei essa casa, jantei, na verdade, na casa dessa família. Conversa vai, conversa vem. Eles estavam contando que eles, na verdade, eram de uma família eles não eram, mas a família dele era uma família de Sherpas. E acabaram comentando sobre... Sherpas são monges budistas? Não, na verdade, Sherpas são uma comunidade, na verdade, étnico? Não é étnico, né? É uma atividade que é uma parcela da população faz, eu não sei. que eles carregam as bagagens de excursionistas, geralmente para montanhas altas, no caso aqui para a base do Everest. Então é uma profissão. É uma profissão. Eu achei que fosse uma... Ok, perdão. E aí eles estavam conversando sobre isso. Uma das visitas que eu já tinha feito no outro local eram de monges tibetanos. E nessas conversas aqui eles acabaram me trazendo algumas informações que eu realmente não tinha, me espantou do ponto de vista... que eu vou colocar ufológico, porque eu não chego em mais nenhuma outra conclusão. Tá, vamos saber. Um desses monges, eles tinham me contado, tinham mostrado, acho que o Malve pode até colocar a imagem aí, numa imagem de um Buda com um lenço. Tá. Né, como se fosse um lenço que ele tinha colocado. E eu tinha perguntado para ele quem tinha dado, né, e na verdade ele tinha contado que ele tinha recebido de seres que habitavam as montanhas do Nepal. Ele disse isso. Ele disse isso. Ganhou esse paninho. E aí eu acabei conversando relacionado a isso nessa mesa de jantar e tentando extrair alguma coisa, se era uma coisa religiosa, se era alguma coisa que só não conhecia de monges budistas, algo do gênero. Uma curiosidade, eu sei que não tem a ver muito com o assunto, mas qual a língua que você estava falando com ele? Eu estava falando inglês. Falava-se bem inglês? Cara, eles falavam muito bem inglês. Essa, pelo menos, pessoa da comunidade, algumas pessoas da comunidade falam bem inglês, mas eles vão falar Nepali, né? E a gente tinha aula de Nepali, eu não vou saber falar muito mais coisas quanto isso, mas para tentar falar muito mais com pacientes idosos, a gente tinha algumas linhas de Nepali de sim, não, dor, algo do gênero, uma coisa bem básica. Mas eles estavam contando que durante essas excursões, eventualmente eles sofriam acidentes, ou então parte sofria, tanto dos Sherpas quanto dos expedicionários, eles recebiam, eles precisavam de algum auxílio para alguma coisa, e que seres brancos, nus, que habitavam essa região, eventualmente saíam que ele falava, saíam do local que eles habitavam e ajudavam essa parte da população, principalmente os Sherpas, quando sofriam algum acidente. Essa foi a descrição. Essa foi a descrição. Seres brancos, nus. Não falou peludo, tipo um Yeti, assim. Não. Então, essa foi a primeira coisa que eu associei, porque ele começou, seres brancos, nus, eu perguntei se era humanoide, tinha falado que era humanoide. Chewbacca. E eles falam como se fosse uma população, um grupo de pessoas que faziam esse auxílio. Eu perguntei, né, brincando, falei, alguma coisa relacionada a Yeti? Aí eles, não, o Yeti é uma outra coisa, ela é uma criatura de lá, é uma criatura do bem de lá, mas não tem nada a ver com isso. O Yeti tá nesse rolê, mas não eu olhei, eu falei... O Yeti existe, mas é outra coisa. Existe, mas é outra coisa, não tem nada a ver com isso, não confunda. Eu falei, caramba, então tá bom. Sensacional. Aí você ouve isso daqui, você só fala, tá bom, então tudo bem. Mas pra eles é uma realidade. É uma realidade. Eu acho que tem alguma coisa do Indiana Jones
Jones, não oficial de filme, não sei se é jogo, alguma coisa, que ele tá no Nepal e ele se depara com esse povo também na neve. Será? Tem. São uma galera que ele tem uma pele muito branca, tipo, eles se confundem, se camuflam na neve. Pelo menos nesse jogo. Me deixou um pouco triste porque me lembrou, a única imagem que me veio na cabeça foi aqueles aliens do Prometheus. E aí isso me trouxe uma tristeza porque o filme é triste. O pessoal tá vendo aí, ó, o Malvo tá colocando os engenheiros. Eu gosto daquele design. O filme é ruim, mas o design do engenheiro... Para de falar que o filme é ruim. Prometheus é bom. Não pode ser. A gente já teve esse embate várias vezes e eu nunca vou dizer que é ruim. Eu vou te convencer que é bom. A gente vai assistir, a gente pode assistir junto. Esse tipo de problema eu não consigo tratar. Já é um outro tipo de desvio, né? Esse eu não consigo tratar. Mas então, beleza, você falou, caramba, seres brancos que ajudam os Sherpas quando eles se machucam. Pois é, e pra minha cabeça, a primeira coisa que vi, eu falei, algum ser intraterreno, algo do gênero, mas em 2014 eu não pesquisava nada disso, não tinha nem poderia ser uma coisa espiritual, interesse. Uma interpretação espiritual para, entendeu? Manifestações assim, eu enxergo um anjo, um espírito, ou você entendeu que era uma coisa física mesmo, né? Eu entendi que era uma coisa física, até porque o monge, que foram em momentos separados que eu acabei conversando, ele falou que recebeu dessa entidade. O espírito então, dificilmente dá um pedaço, um pano. Vai plasmar. Uma galera que acredita aí que os espíritos podem plasmar coisas, né? Eu já acho um pouco complicado. Mas sim, tô falando de outro tipo de plasma, né? O teu plasma lá do... tá certo. Da sala de cirurgia, não. Não, mas... e aí... Caraca. E aí, daí foi pra onde? E daí eu absorvi essa informação, levei para mim, e quando eu comecei a fazer esse tipo de pesquisa, na verdade, esse tipo de pesquisa chegou até mim, que eu comecei a somar, falei, poxa, tal pessoa relaciona que tem uma fisionomia desse jeito, e um trejeito assim. Quando eu comecei a investigar e ler um pouco a respeito da casuística ufológica, falei, poxa, esse ser aqui que é descrito, ele é parecido com aquele ser. Aí comecei a ir atrás de... do Nepal. Dá pra fazer conexão. E a partir dessa conexão que eu comecei a linkar esses eventos da ufologia com coisas que pessoas há pouco tempo atrás tinham me passado. Eu falei, poxa, existe um mundo, um universo que não é tão fechado a isso, né, como no Ocidente a gente tem esse tipo de bloqueio para falar de determinados assuntos religiosos mesmo, às vezes é difícil se lidar por conta de, não vou falar da minha religião, porque às vezes a religião da outra pessoa pode se sentir ofendida, e é muito nesses pisar em ovos das coisas que a gente acaba perdendo o interesse em coisas que deveriam ser do nosso interesse, deveriam ser pesquisadas, faladas, divulgadas, e a gente vai criando vários tabus, ou pseudo-tabus, que a gente, no dia a dia, a gente só vela como se não fosse, mas na verdade, falar sobre o que eu acredito e deixar de acreditar, hoje em dia é um tabu social, entre amigos. Sim. Qual foi a última vez que você conversou com amigos que não são da bolha de ufologia sobre um assunto de ufologia, ou sobre a bolha de espiritualidade sobre isso? Então isso daí vai minando aos pouquinhos a curiosidade, que é o que a gente acaba falando sobre criança, né? Criança é curiosa porque ela pergunta porquê de tudo, se questiona de tudo, e aí a gente vai tolindo, para de perguntar, cria-se um adulto que não tem interesse. Exatamente. Bom, enfim. Carl Sagan falava muito disso, não né? faça isso com os filhos de vocês. Eu sou o esquisitão, o 3D também, e creio que você, que nas festas de adulto, puxa esses temas. Sim. Tu sabia que no Nepal tem uns alienígenas brancos, cara, que distribuem os lencinhos, já transformei em outra parada. Claro, pô. Que vendem uns lencinhos lá em cima. Vendem. Estragam completamente a história. Que é tipo lenço umedecido, na verdade. Lenço umedecido. Agora é importante, se você tá falando... é bom que a gente nunca fique falando para as crianças não ficarem perguntando as coisas. Agora, se for uma criança reborn e ela começar a falar, é bom que você se afaste. É bom que se afaste. É bom que você se afaste. Aí chama o Daniel Lopes. Exato. Fazer um negócio rápido e... Precisa urgentemente. Tem uma série do Xamalalala. Tem? Ximbalai. Que a minha mulher adora, que é uma série dele, que a bonequinha? Um casal, a mulher é jornalista, o cara é o chefe de cozinha, eles têm um filho, o filho morre, a mulher compra uma bebê reborn. Ai, tadinha. Por causa do trauma, não sei o quê. Aí chega uma babá, berequeta-catabamba, no dia seguinte o bebê reborn vira um bebê de verdade. Não, mas então é uma história bonita, pô. Isso é só a sinopse. Só vejo vantagem. Isso é só a sinopse. Inclusive faz mais sentido o nome Bebê Reborn do que... Agora fez mais sentido. Agora esse faz sentido. Esse faz sentido. Talvez esse seja o real Bebê Reborn. Caramba. Não sei. Um abraço pra quem? A audiência do Bunker X que tem um Bebê Reborn aí, quem sabe, né? Tem uma... Um abraço aos bebês Reborn que estão assistindo aqui. Os bebês que assistem. Caralho.
Aí você desceu do Nepal. Exatamente. Voltei pra cá e tô fazendo essa pesquisa até hoje. Excelente, tá com a gente. Mas vem cá, então vamos lá. Só pra gente... Ainda bem que o Vilela não descobriu ele antes da gente. Depois que ele ficar famosão, aí vai lá e é outra história. Mas, mas essa conexão... Tô tentando fazer alguma coisa do tipo assim. Você começou com esse seu trabalho não tem muito tempo, mas você imediatamente, como quando você começou a medicina, que você começou a se interessar por esses casos, te remeteu àquele 2014, ou o 2014 nunca saiu de você? Não, na verdade eu entrei na faculdade não cético como negação, mas a própria profissão acaba botando a gente sempre com o pé no chão. Sim, então, se eu tenho um sintoma, eu tenho que descobrir um diagnóstico. Se eu tenho uma doença, essa doença tem que se encaixar no sintoma que o paciente está apresentando. E a gente tem que sempre tentar colocar naquela gavetinha, né? Da caixinha. E porque as doenças se manifestam assim. Sim. Agora, quando você começa a ver um caso que é esdrúxulo, você começa a receber um relato de um paciente que algo aconteceu com ele, que ele não revelava para a família, não revelava para os amigos, e ele morre 48 horas depois, você é a pessoa que ele confidencializou alguma coisa que ele não contou para a própria família. Quando você começa a fazer um exame e algo que está lá que não deveria estar lá, e não tem nenhuma incidência de corte, perfuração, nem nada, e você começa a buscar entender, e a pessoa te fala que aquilo lá foi fruto de uma abdução, e a pessoa não teria por que te revelar esse tipo de informação. E lógico, quando você começa a ouvir isso de 1, 2, 3, você começa a se questionar, pô, será que eu tô querendo enxergar demais? Eu tô olhando pra nuvem, e eu tô vendo alguma coisa. Confirmação. Não quero me sentir, não quero me sentir, nem me sinto, nem sou, pô, será que eu escolhido pra ver esse tipo de coisa? Na verdade, talvez as pessoas, e eu falo aqui a questão de profissional da área da saúde, não só médicos, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, eles têm na mão uma pessoa que está em sofrimento. Né? Ninguém vai no médico só porque tá bem, tá feliz, quer dar um oi. A pessoa pode visitar também, cara. Tem um lugar melhor para me visitar, né? Com certeza, no bar. Existe uma coisa chamada bar. Eu gosto de surpreender os meus amigos cirurgiões no meio da cirurgia. É isso, você chega lá e fala... Terrível, cara. Porra, falando de novo. Cara, quem agradece uma visita surpresa? Ninguém agradece isso. Ninguém passa lá pra me trazer, sei lá, um pó de Nutella. Ninguém faz isso. Todos vocês aí. Exatamente. Não, a brincadeira pode os caras que chegavam até meus casos, chegavam até mim, e eu tentava entender aquilo lá como algo natural. Na verdade, eu me dei conta que, na verdade, eu tenho um pró e contra, e eu falo contra porque às vezes você tem uma limitação de tempo para atender cada paciente. Principalmente você tá, por exemplo, você tá no convênio SUS, você tem 5 minutos para atender o paciente. Sim. Que você tem que atender o próximo. Só que eu não consigo falar, e acho que ninguém deveria conseguir falar alguma coisa importante em 5 minutos. Minha área lida 99% das vezes com câncer, então não tem como te falar, você tem um câncer, esse é o tratamento, tchau, 5 minutos, deu aqui o meu tempo. Toma. Mas e eu sempre prezei por ouvir, mesmo que passasse do tempo, e a maioria dos meus pacientes, eles entendem que minha consulta vai demorar um pouco mais, porque eu tô dando mais ouvido e eu não vou ter horário para sair depois. E quando você dá o ouvido para as pessoas, elas se sentem, né, elas acabam tendendo a se abrir um pouco mais, 1, 2 vezes. E não sei se a minha didática para lidar com a dor dos outros de uma forma mais bem-humorada, tentando ser mais suave, coisas que não são nada suaves no dia a dia, trouxe uma confiança para as pessoas acabarem se abrindo para temas que elas geralmente não têm tanta facilidade ou tanta habilidade para tratar no dia a dia, e começaram a chegar esses casos. E eu tentei dar essa disparada aí para minha vida de outras formas.